Senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai ser aqui na beira da estrada mesmo. Miguel tá na aula de jiu-jitsu, então eu vou aproveitar para a gente conversar um pouquinho, porque muitos de vocês têm pedido algumas coisas com relação ao inglês. Deixa eu tirar meu óculos aqui, que eu acho que fica melhor. Muitos de vocês têm me perguntado a respeito do inglês, como eu estudei, como foi. Então eu quis separar esse tempo para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos aproveitar enquanto o pequeno está em aula e a gente conversa. Eu vou explicar para vocês como é que foi o meu processo, porque eu comecei o inglês do zero. No Brasil a gente tem essa base, né, de aprender o inglês aí na escola primária, enfim, a gente aprende o básico do inglês. E eu não vou dizer que isso não foi ruim, me ajudou em algumas partes, porque muito do que eu sabia por conta da escola, quando eu fiz o teste. Mas como funcionou? Então hoje eu vou explicar para vocês a respeito disso, de como funcionou esse processo, de como eu soube em que nível de inglês eu estava e como foi subir os níveis. Quando eu decidi vir para o Canadá, eu decidi vir pela faculdade, né? Eu falei para vocês, pela universidade, então vou fazer um mestrado. Só que para fazer um mestrado a gente precisa ter um nível mínimo de inglês. Eles são reconhecidos por A1, A2, B1, B2, C1, C2. São esses os níveis internos da minha universidade para reconhecer o nível de inglês. Quando eu fiz o teste, eu recebi uma ligação de uma escola de idiomas que é parceira da minha universidade, e uma pessoa fez perguntas para mim para identificar o meu nível de inglês. Foi um desespero, eu já falei isso para vocês em outro vídeo. Eu realmente tive muita dificuldade de entender. Mas do nível A1 e A2, ele me colocou no nível A2, que não era assim, o básico, era o básico premium. Mas eu aprendi muito no decorrer desse curso. Eu comecei no nível A2, então eu não peguei o básico do básico, já comecei um pouquinho adiante. Mas foram momentos em que eu tive que explorar todos os níveis para aprender o máximo possível e passar nas provas. Como é que funcionava? Cada nível durava 2 meses e no final do nível eu tinha que juntar uma média de 80% no geral das minhas notas. Eu era avaliada pelo listening, writing, speaking e reading. Não sei o que eu falei para vocês agora, mas são os 4, né? A escrita, o ouvir, o falar. E, meu Deus, eu não lembro o outro. Mas, enfim. Eu era avaliada nos 4 pontos e eles faziam essa prova uma vez por semana. Então, toda sexta-feira eu tinha uma prova para avaliar o meu conhecimento estudado naquela semana. E aí, no final dos 2 meses, as minhas médias totais de todas as avaliações tinham que bater os 80%. Os professores eram nativos, aqui do Canadá mesmo, então eu fazia essas aulas online. Eram 3 horas e meia de aula por dia, de segunda a sexta-feira. E aí tinham 3 horários de aula para escolher. A gente podia escolher, se eu não me engano, o horário da manhã, da tarde ou da noite. E aí tinha a questão de fuso, né? Então, 3 horas e meia de aula, a professora era nativa, normalmente eram mulheres. Eu tive aula com um professor homem só, que foi no 3º nível. Foi o dia que eu mais chorei e implorei para trocar de horário, porque eu não conseguia compreender aquele professor. Mas nos demais, assim, eles são muito solícitos, eles são muito preocupados com o nosso desenvolvimento. Então eu fiquei muito feliz com isso, com esse carinho que eu tive, com esse cuidado que eu tive dos professores. As aulas, gente, desde o primeiro dia, elas são totalmente em inglês. E isso é uma coisa que mudou 100% a minha visão de como aprender inglês. Porque eu já tinha feito alguns cursos no Brasil, alguns cursinhos, mas eu nunca aprendi tanto quanto estar totalmente imersa na língua. A gente realmente é jogado para jogo, a gente é colocado no fogo mesmo. Desde o primeiro dia os professores vêm falando inglês e, cara, eles desenham, eles mostram imagens, eles vão dando um jeito de se comunicar com a gente e isso é muito bom. Então, fora essa questão do instinto de sobrevivência que a gente tem de precisar se comunicar, ainda tinha a questão de eu ter colegas de turma de outros países, o que facilitava muito para mim no sentido de aprender o sotaque de cada lugar. Então, assim, além de aprender o inglês, eu já aprendi o inglês com o sotaque. Para mim foi maravilhoso, assim. Teve dias que foram muito mais difíceis do que outros, níveis muito mais difíceis do que outros. Mas, num geral, graças a Deus, consegui alcançar o que eu precisava, não reprovei em nenhum nível, mas funcionava dessa forma. Se você não batia os 80%, você tinha que refazer o nível e pagar tudo de novo. Então, se eu não me engano, na época,
gente, qual que era o valor? Acho que era $900 o valor do curso para 2 meses. Então, a cada 2 meses eram $900 que eram investidos. Por isso que em outros vídeos eu já falei para vocês o quanto a gente precisa se programar com isso, porque não é um valor barato. Mas eu faria tudo de novo. E se alguém me pedir, Dai, o que tu indica para mim fazer inglês? Eu vou te dizer, faça com um professor nativo. Não precisa ser a mesma escola que eu fiz, não precisa ser uma escola renomada, mas faça com um professor nativo, porque isso muda totalmente a forma de aprender inglês. Então, eu comecei no nível A2, fui subindo de nível. Eu fechei o meu curso no nível, vou mentir para vocês, no B2, no nível B2, tá? 2, 4, 6, 8, 10. Então, no nível C2, que era o nível que precisava para finalizar o inglês intermediário aí para a universidade. E graças a Deus consegui finalizar, consegui alcançar a média. Tinham níveis que eu estava mais avançada, tinha níveis que eu estava mais na estica aí da nota, né? Mas graças a Deus consegui me virar bem. Como é que funcionava durante a semana? Os professores, eles davam as aulas nessas 3 horas e meia. Um dia por semana nós tínhamos prova de listening, então os professores colocavam áudios, enfim, para a gente ouvir e fazer a prova. E um dia por semana nós tínhamos a prova escrita. Tinham professores que juntavam isso, então tinha dias que a gente fazia as 2 avaliações no mesmo dia. E tinha dias que a gente tinha que fazer uma apresentação de trabalho. Então, eles elaboravam o tema, nós fazíamos em grupo e aí o grupo apresentava o trabalho. É como se fosse uma preparação para a universidade, que é o que eles chamam de pathway. Então, o pathway é justamente isso, é essa preparação para a universidade. Ele simula uma vida acadêmica, então ele preparou a gente para esse momento. Daí, esse inglês ajudou? Gente, o que eu posso dizer para vocês? Eu cheguei no Canadá, eu já estava 4 meses sem estudar inglês. Eu ainda estou sem estudar inglês, porque a minha universidade começa só no mês de setembro. Mas ajudou muito para pelo menos compreender, saber me comunicar aqui, conseguir me virar. Banco, loja, mercado, enfim, o que precisa para se comunicar, eu consigo me virar bem. O meu inglês é maravilhoso? Não é, gente. É um inglês. Eu sinto que o meu inglês é o básico do básico. Mesmo tendo alcançado o nível aí de intermediário para avançado nas provas, a prática é outra coisa. Então, assim, eu finalizei o curso com a sensação de que eu saí num nível do básico para intermediário. Mas me ajudou muito bem. Eu ainda não comecei a universidade, então isso eu vou poder confirmar só depois, se o inglês realmente vai ajudar ou não, mas eu acredito que a universidade vai ser, assim, a chave de ouro da escola, para realmente me ajudar na prática a desenvolver o meu inglês. Mas, de certa forma, é isso. Os cursos eram dessa forma, né? Então, a gente mudava de professor e de nível a cada 2 meses, se a gente alcançasse os 80%. E aí, gente, é uma questão de interação, de relacionamento. Tinha professores que eu amava, tinha professores que eu só estava ali para fazer a aula mesmo. Mas essa dedicação de 3 horas e meia, de segunda a sexta-feira, durante 10 meses, foi primordial e essencial para que eu pudesse estar com meus pés aqui hoje. Então, se é um conselho que eu possa dar para vocês hoje foquem, se dediquem nisso. O inglês, ele te dá uma segurança muito boa de estar aqui. Como eu disse para vocês, eu ainda tenho uma questão muito... eu me sinto muito vulnerável com relação à gramática, mas eu consigo me fazer entender e isso para mim facilita muito, me deixa muito mais segura. Então, aos poucos a gente vai lapidando o que precisa melhorar, o que precisa ser feito. O importante é que eu estou aqui, eu estou me virando com o inglês que eu aprendi e estou muito feliz com essa condição que a gente teve, de poder aprender, de poder investir nisso. Então, aí vai meu conselho, se vocês puderem estudar, estudem com um professor nativo e se dediquem ao máximo para isso, tá bom? O videozinho hoje é curto, mas é para que vocês saibam um pouquinho do meu processo de inglês. Beijo!